tudo bem? Eu sou a professora Yara e você está no canal Papo de Letras. Os conectivos são muito exigidos em redações e você já pode ter sido cobrado em suas produções quanto ao uso deles. Mas você sabe o que é isso? Ou já parou para pensar por que eles são tão importantes na composição textual? Os conectivos para a redação são os grandes responsáveis pela chamada coesão, um tópico fundamental para que o leitor compreenda a relação de sentido entre as partes do seu texto. Em qualquer redação, eles são extremamente necessários. Entretanto, em concursos e vestibulares, é ainda mais importante prestar atenção no seu bom uso. No Enem, por exemplo, as competências 1, 3 e 4 da correção visam a colocação adequada dos conectivos em seu texto, garantindo a fluidez e a conexão de suas ideias. Por isso, vou te apresentar a seguir tudo o que você precisa saber sobre conectivos para a redação e mais 18 tipos com exemplos práticos que vão fazer total diferença na hora de você escrever. Vamos lá? Os conectivos, como o próprio nome já diz, são palavras e expressões utilizadas para conectar elementos textuais como frases, orações, períodos e parágrafos. Mas qual a importância de utilizá-los? Além de garantir que seu texto fique organizado, esse elemento é importantíssimo porque ele é responsável pela coesão textual, algo fundamental para que o seu texto seja coerente. Os conectivos têm que aparecer no meio dos parágrafos, conectando orações e períodos, como também entre os parágrafos logo no início, conectando um parágrafo ao anterior. Mas é importante ressaltar que trata-se muito mais de qualidade do que de quantidade, ok? Veja um exemplo de um parágrafo com o uso correto dos conectivos. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam em sua maioria um sistema pouco inclusivo. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequam à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Percebam que há um conectivo no início do parágrafo, em primeiro lugar, que indica o início de uma ideia no parágrafo. No meio do parágrafo, há mais alguns conectivos e operadores argumentativos, que interligam as ideias dos períodos, o embora, o prova disso e o nesse sentido. O uso dos conectivos é uma das competências avaliadas em concursos e vestibulares. Para conseguir a nota total desse critério, é preciso diversificar os conectivos. O corretor irá avaliar se você tem um repertório diversificado, para não ficar repetindo sempre os mesmos ao longo do texto. Usar corretamente de acordo com o sentido. Não adianta usar uma série de conectivos sem pensar no significado. Por exemplo, se você usa o conectivo porém, que faz uma contradição, no lugar de ademais, que dá a ideia de soma, muda-se completamente o sentido, fazendo com que, inclusive, a sua ideia possa ficar incoerente. Portanto, conheça bem o sentido dos conectivos para usá-los corretamente. Eu vou te passar agora uma série de 18 tipos de conectivos para você usar na hora de escrever um texto. Estude bem direitinho cada um deles e arrase na redação. Primeiro tipo: ideia de soma. Caso seu intuito seja acrescentar informações, ideias ou argumentos ao texto, você pode utilizar os conectivos que representam soma. Confira alguns exemplos: e, mais, nem, também, não só, mas também, assim como também, ademais, outro sim, além disso,
em adição. Para ficar mais simples de entender, vamos a um exemplo sobre a aplicação de um conectivo para a redação que apresenta essa ideia. É importante não só a sua presença neste evento, como também a do seu colega de trabalho. Maria foi professora da Faculdade de Direito em 2019. Além disso, foi coordenadora do curso nesse mesmo período. Segundo tipo, ideia de conclusão. Esse tipo é usado principalmente na hora de concluir um parágrafo, dando maior clareza para as ideias apresentadas. Alguns exemplos são: logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, em resumo, em síntese, assim sendo. Colocando em prática, a seguir temos algumas aplicações desse tipo. Em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Pelé fez muitos gols quando era jogador de futebol, por isso hoje é um dos jogadores mais renomados. Terceiro tipo, ideia de contraposição. Se você está querendo contrapor uma ideia em relação a outra, é bom utilizar os conectivos para a redação que apresentam ideias de contraposição, como mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Confira os exemplos a seguir para aprender a colocar em prática. A aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço, porém ela não surtiu todos os efeitos esperados. Tiago conseguiu tirar uma nota muito boa na prova, entretanto, não foi o suficiente para atingir a média em matemática. Quarto tipo, ideia de alternância. Como o próprio nome diz, o uso desse conectivo serve para acrescentar ideias alternadas. Confira alguns exemplos: ou, ora, já, não nem, quer, seja, talvez. Se você ainda está em dúvida de como utilizá-los, saiba como aplicar na prática. Ou ela estuda ou ela trabalha. Ora ele se prepara para a apresentação, ora ele estuda para a prova. Joana não conseguiu estudar para a prova, nem fez o trabalho para hoje. Quinto tipo, ideia de comparação. Com o intuito de comparar ideias e estabelecer uma relação com o que já foi dito anteriormente, você pode utilizar os conectivos que expressam ideia de comparação. Veja alguns exemplos: que, do que, mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como. Para aprender a colocar em prática, confira os exemplos a seguir. Aquele garoto é mais estudioso do que o restante dos alunos. Da mesma forma que Lucas não teve tempo de ler os livros, Maria também não teve. Sexto tipo, ideia de explicação. Se você está querendo esclarecer as causas ou consequências de algum fato anterior, os conectivos para a redação que expressam ideia de explicação são os ideais para você. Pois, porque, que, porquanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte, por causa de, em virtude de tal forma que. Para ficar mais fácil de entender, veja os exemplos na prática. É importante estudar, já que as provas começam na próxima semana. Uma vez que os alunos já estudaram previamente, será mais fácil todos atingirem a nota máxima.
7º tipo, ideia de conformidade. Com o intuito de expressar conformidade com uma ideia ou argumento, você pode utilizar este tipo de conectivo. Confira alguns exemplos: conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, de conformidade com. Se ainda não ficou muito claro como usar, veja os exemplos a seguir. Segundo o prefeito da cidade, as obras estão prestes a acabar. Conforme dito pela professora, as aulas foram suspensas na próxima semana. 8º tipo, ideia de condição. Já esse tipo de conectivo é usado para expressar circunstâncias hipotéticas em relação a uma situação futura. Eles são se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. Quer aprender como usar na prática? Vamos aos exemplos. Você consegue sua aprovação no vestibular desde que estude com antecedência. A menos que você mude sua postura, você não conseguirá estudar todo o conteúdo necessário. 9º tipo, ideia de proporção. Caso você queira expressar uma ideia de proporcionalidade, utilize os conectivos de proporção, como à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Na prática fica assim: quanto mais você estudar, mais chances de conseguir a nota 1000. À medida que você se prepara mais para a prova, suas chances de passar aumentam. 10º tipo, ideia de finalidade. Para mostrar que você tem um propósito definido que deseja alcançar, você pode fazer uso dos conectivos que expressam ideia de finalidade. Veja alguns exemplos: a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Que tal agora ver alguns exemplos na prática? Com a intenção de passar no vestibular, Mariana escreve 3 redações por semana. Luiz escreve 3 redações por semana, a fim de que consiga alcançar a nota 1000 no Enem. 11º tipo, ideia de exemplificação. Muito utilizados na redação para dar credibilidade aos seus argumentos, os exemplos podem ser inseridos em seu texto através de conectivos que apresentam essa ideia, como exemplificando, por exemplo, isto é, tal como, em outras palavras. Para aprender a colocar em prática, veja alguns exemplos. Praticar a escrita com frequência aumenta suas chances de alcançar a nota 1000 no Enem. A estudante Mariana, por exemplo, atingiu a nota máxima escrevendo 3 redações por semana. Tal como mostrado nos dados da apresentação, 40% dos alunos atingiram mais de 800 pontos na redação. 12º tipo, ideia de dúvida. No caso de você desejar expressar incerteza ou probabilidade, use os conectivos com a ideia de dúvida. Confira a seguir: talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, quiçá, é provável, é possível, porventura, quem sabe. Na prática, veja as situações em que os conectivos de dúvida podem ser utilizados. É possível que você passe em matemática se estudar bem para a prova. Quando Lucas conseguir praticar mais temas para a redação, provavelmente ele alcançará uma boa nota. 13º tipo, ideia de certeza. Diferente do conectivo anterior, o objetivo nesse caso é expressar certeza ou ênfase. Confira os exemplos abaixo: por certo, certamente, realmente, seguramente, efetivamente, incontestavelmente, com certeza, sem dúvida, inquestionavelmente, de certo, evidentemente, realmente, exatamente, com toda a certeza. Para entender melhor na prática, veja os exemplos com conectivos de certeza. Depois de tantos meses de estudo, certamente você alcançará a nota desejada.
Tendo em vista que ele é formado em Direito, de certo, podemos confiar em suas informações sobre o caso jurídico. 14º tipo: ideia de negação. Se o seu intuito for expressar uma ideia negativa, você pode utilizar os conectivos de negação. Veja alguns exemplos: nunca, jamais, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Com os exemplos abaixo, fica mais claro entender o uso dos conectivos de negação. Em hipótese alguma, você deve abrir a porta para desconhecidos. Fernanda nunca estudou para o Enem, tampouco para outro vestibular. 15º tipo: ideia de ordem, frequência ou sucessão. Uma ótima opção para ordenar suas ideias e argumentos é utilizando os conectivos que expressam ordem, frequência ou sucessão. Confira alguns exemplos: primeiramente, ultimamente, antes, depois, logo depois, frequentemente, sempre, assim que, logo que, desde que, ao mesmo tempo, então, a princípio, quando, imediatamente, logo após, posteriormente, em seguida, por fim, ocasionalmente. No seu texto, você pode usar da seguinte forma: logo após sair da escola, Luísa foi para a aula de natação. Primeiramente, Marcos abriu seus cadernos. Em seguida, pegou seu estojo. Por fim, começou a estudar. Ao mesmo tempo que Luana está estudando para o vestibular, seu irmão está estudando para passar de ano na escola. 16º tipo: ideia de surpresa. Para expressar uma ideia de algo que não estava previsto para acontecer, você pode usar os conectivos que expressam surpresa. Confira alguns exemplos: subitamente, de repente, de súbito, inesperadamente, imprevistamente, surpreendentemente. Vamos aprender na prática como usar esse tipo de conectivo? Enquanto todos estavam distraídos, inesperadamente Juliana apareceu em sua festa surpresa. De repente, percebemos uma movimentação próxima à janela. 17º tipo: ideia de reformulação. Os conectivos que expressam ideia de reformulação são usados para retomar e reformular uma ideia já apresentada. Veja exemplos: em outras palavras, mais precisamente, ou melhor, dito de outro modo, em outros termos, quer dizer, mais corretamente. Na prática, os conectivos para redação com ideia de reformulação ficam assim: Mariana não vai conseguir a nota necessária para passar no curso que queria, ou melhor, ela não estudou o suficiente para isso. Tirar 1000 na redação do Enem é extremamente importante para sua média final. Em outras palavras, conseguir uma nota boa na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. 18º tipo: ideia de resumo. Os conectivos que expressam ideia de resumo são ótimos para se usar na conclusão de um parágrafo ou de um texto. Eles são: em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, dessa forma, dessa maneira, desse modo, assim sendo, resumindo. Confira os nossos exemplos. Em resumo, podemos perceber que a violência contra as mulheres está muito relacionada ao assédio sexual. Tirar uma nota boa na redação do Enem ajuda sua nota na média final. Dessa forma, quanto mais você praticar a escrita, mais chances de alcançar um resultado melhor. E aí, aprendeu? Gostou da aula de hoje? Então, se você gostou da aula de hoje e quer continuar tendo acesso a conteúdos como esse, é muito importante para mim que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal,
Ative aquele sininho que fica aqui do lado para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau!